Bom, a gente vai continuar aqui conversando. Você vai na escola, Elis? Vou. Vai na escola, desde sempre ela vai, né, mamãe? Ela foi com 6 meses e sempre continuou. Você está em nunca- qual série agora? Nenhum. Ela é do Nenhum? jardim. Você é do jardim? Mas você está aprendendo a colorir? Está aprendendo as letras já ou não? Tô aprendendo a costurar. Você está aprendendo a costurar? Ah, não acredito. Então, ó, você está vendo ali o nosso ateliê? Você vem costurar um dia aqui para mim? Quando você tiver altura para alcançar a mesa, fala, tia, quando eu for maiorzinho eu venho. Você vem? Combinado? Promessa de Elis? Então tá bom. A gente estava falando aqui, doutora, sobre por que o diagnóstico, às vezes, lá no comecinho, é tão difícil, né, de ser dado rápido. Por que alguns médicos, neurologistas até, como ela procurou, não resolvem essa angústia de saber o que está acontecendo? É, assim, né? A gente, infelizmente no Brasil, a gente tem uma realidade assim, os grandes centros e, né, as cidades que são menores, o interior do nosso país mesmo. Então, assim, a gente percebe que existe uma dificuldade, muitas vezes até do pediatra, pelo amor de, não é generalizando, né? Sim. De detectar algum atraso, né? E assim, e até atrasar o tratamento, a entrada dessa criança dentro da físio, da fono, da TO, que poderiam beneficiá-la. Eu acho que assim, é muito importante que a gente tenha uma equipe bastante integrada. Quando a gente fala de equipe, é pediatra, neurologista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e muitas vezes o psicólogo, para você acolher essa família e trabalhar o luto também. Né? Porque existe um luto inicial, né? Eu não sei o que está acontecendo com meu filho, eu não consigo entender, isso é para sempre, não é? Então, nós temos que estar amparados por uma equipe, essa família tem que amparar essa equipe. Né? E o primeiro, a gente fala que é muito importante, né, o médico conseguir fazer esse diagnóstico, ou pelo menos indicar que existe alguma coisa errada, porque essas crianças, elas vão ao pediatra quando nascem, né? Cada mês a gente está levando nossos filhos ao pediatra no nascimento, durante o primeiro ano de vida. Então, é esse profissional que está ali de frente com essa família e com essa criança. Por isso que é tão importante nós termos a preparação de muitos pediatras para que consigam detectar qualquer diferença. Muitas vezes a criança tem um desenvolvimento motor, para cada faixa etária ela está fazendo uma ação, ela Sim. está alcançando uma ação. Então, eu sempre tenho uma janela de desenvolvimento. Por exemplo, uma criança ela pode começar a andar desde os 10 meses até os 18 meses. Mas se eu tenho uma criança que está com 20 meses e ela ainda não está ficando em pé, não está andando, alguma coisa está errada. Então, vamos procurar ajuda, vamos procurar uma avaliação específica. Quem trabalha com esse tipo de avaliação motora grossa é um fisioterapeuta. Se eu tenho uma criança que está né, por volta do ano e pouco e não está sendo verbal, não está emitindo nenhum som, nenhuma palavra, alguma coisa está errada. Então, também é importante... um alerta para os pais Exatamente. também ficarem atentos, né? Exatamente. Existem, sim, muitos pais que, nessa situação, eu não sei se acomodam, se essa seria a palavra correta para isso, mas... não sei, por falta de conhecimento, talvez, de ter uma saída, né? A Ana Paula falou que a Elis começou a andar agora com 5 anos, né? 5 anos e meio. E por causa do tratamento, ela foi atrás, correu e achou. Isso. Então, é importante os pais estarem atentos mesmo. É importante ele estar atento, né? Questionar o pediatra mesmo, né? O médico que acompanha, que é o médico da família. Né? E assim, nós temos muitos, né? A gente integra com vários pediatras e vários neurologistas que são excelentes, que têm esse olhar, né, muito preventivo para essa criança, né? Eu acho que assim, esse médico que está em contato com essa criança, ou mesmo esse fisioterapeuta, né? A gente não está falando só de um médico pediatra, de um neurologista, de jeito nenhum. Nós temos muitos fisioterapeutas que recebem uma criança dessa, não têm a expertise para atender e ao invés de estar ajudando, pode estar retardando muitos progressos que essa criança possa ter. Olha. Então, isso acontece em qualquer área da equipe de reabilitação. Eu acho que nós temos que nos limitar assim, a atender aquilo que nós temos expertise em fazer. Né? Então, por quê? Porque a gente pode trazer uma melhoria para essa criança ou até uma prevenção, por exemplo, de uma futura cirurgia. Exatamente. Quando muitas dessas crianças com paralisia cerebral hoje, que nós recebemos, crianças maiores, né, de 9, 10 anos,
Muitas já chegam para a gente com um tratamento que foi errado a vida toda, com um número grande de cirurgias ou com indicação de cirurgias. Quando uma criança é encaminhada para o tratamento precocemente, essas cirurgias elas podem ser retardadas o maior tempo possível. Muitas vezes essa criança não necessariamente precisa passar por cirurgia. Se ela utiliza uma órtese correta, se ela fica em pé, se ela tem essa família orientada tem um aparelho em casa. Sim. Então, a intervenção precoce ela é primordial para a qualidade de vida desta criança e da família. É exatamente isso que você fez, né, Ana? Foi atrás e aí quando você viu a Elis andando pela primeira vez? Eu fiquei em estado de choque. Com 5 anos e meio é como se fosse aquela andada que a gente tem quando a criança é lá menor. É. Eu fiquei em estado de choque, porque nós estávamos na clínica, ela tinha acabado um TheraSuite e ela estava fazendo um atendimento de manutenção. E ela saiu andando da sala, a fisioterapeuta saiu com ela andando da sala. E eu ouvi a fisioterapeuta falando para ela, vai Elis, você gente tá consegue. Vendo ali, olha, o dia em que a Elis começou a andar, dia 6 de julho de 2018. Isso aí é na clínica ou já estava em casa? Não, é na clínica. É na clínica? É. Ai, que fofa. Aí você não se aguentou, né, mãe? Eu fiquei um pouco em estado de choque, assim, eu nem me emocionei, nem nada naquele momento, porque eu fiquei bem surpresa. Eu não esperava que ela fosse sair daquela sala andando, né? E aí depois ela chegou em casa e continuou andando. E nós chegamos, nesse dia teve jogo do Brasil, nós chegamos para assistir o jogo, ela entrou andando. Um amigo meu até olhou, por exemplo, você não falou nada, ela está andando. Eu estava em estado de choque, ainda não tinha conversado com ninguém a respeito, né? Só com a minha família, que é minha base, meu apoio, que dá todo o suporte que eu preciso com a Elis. E foi maravilhoso, e tem sido maravilhoso. Esse processo tem sido um processo de muitas buscas, algumas sem respostas, mas outras com respostas muito positivas. E se eu tivesse que deixar uma mensagem para uma mãe hoje que está vivendo uma situação parecida com essa, eu oriento que procure um fisioterapeuta especializado em paralisia cerebral. Porque muitas vezes o médico ele não vai ter condições de auxiliar, porque eu percebo que eles têm até um certo medo de dizer o que vai ser. A Elis teve, o exame do pezinho da Elis deu alterado 3 vezes. Então, naquela época... Ela fez o exame do pezinho sim, e deu, repetiu 3 vezes. 3 vezes, é. E naquela época, mãe de primeira viagem, na minha cabeça, quando deu alterado a primeira vez, eu achei que ela tivesse síndrome de Down. Depois que eu fui entender que esse exame ele é um exame muito completo e no prematuro é um pouquinho mais ampliado, que trata de várias doenças neurológicas. E esse conhecimento a gente não tem. Então, naquele momento, assim, quando nós tivemos alta da UTI, o último exame que ela fez foi nós passamos no ultrassom para fazer um ultrassom da cabecinha. Aí nós acabamos o exame e seguimos para casa. O exame não deu nenhuma alteração, realmente, porque para pegar a alteração tem que ser um exame um pouco mais específico. Honestamente, eu não sei nem se isso foi bom ou se isso foi ruim. Do meu ponto de vista, hoje foi bom, porque talvez se alguém tivesse me dito naquele momento, olha, você tem uma criança com paralisia cerebral, eu talvez não tivesse tido... Eu segui a vida normalmente, eu fui vivendo a vida normalmente. Ela nasceu prematura, saiu, foi para a escola e as coisas foram acontecendo de maneira natural. Então, em nenhum momento eu tive assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tive esse desespero, isso não aconteceu comigo, porque as coisas se deram de forma muito natural conosco. Bom. Isso é bom também até para ela se sentir segura ali, né? Sim. Porque ela é bem inteligente, né? Então, assim, né? Tem olha lá, uma expertise, assim, de entender as coisas. E essa parceria é muito importante, né? A parceria família-equipe terapêutica. A gente costuma dizer que, assim, é 50% cada um, né? Se a equipe não fizer parte dela e a família fizer, não vai dar certo, e vice-versa. Se a equipe, né, se a criança vai lá nas sessões, a equipe, né, insistentemente trabalha, passa orientações para a família, mas aí essa criança, quando sai da clínica, parece que ela esqueceu. A família esqueceu tudo que tem que ser feito, aí não vai evoluir.
Então, a gente, mais do que nunca... É muito sério essa parceria. É como se fosse um contrato entre terapeutas e pais. É 50% cada um. Então, assim, é um investimento conjunto e é uma parceria de sucesso, né? Quando ambas as partes estão juntas. Existem agora programas, né, doutora, que financiam até essa ajuda, né? O equipamento que a pessoa precisa usar. Fala um pouquinho desses programas que... né, o governo tem algumas linhas, né, de financiamento que são, né, propostas pelo governo para portadores de necessidades especiais, no caso de aquisição de órteses, que é o tipo do aparelhinho que ele está usando, de cadeiras de rodas. Então, existe uma linha, né, especial de financiamento para esses portadores de necessidades, com juros muito baixos, que é para estar amparando mesmo, né, essas famílias no que elas precisarem. E muita gente pode não saber disso, Pode, né? não, a maioria, Olha né, só, assim, a maioria. muitas pessoas não sabem, e aí faz parte do nosso trabalho como fisioterapeuta também, né, enfim, Sim, terapeuta ocupacional fono, está orientando essas famílias. Porque eu vejo assim, o profissional da área de reabilitação, ele tem que indicar o que é adequado para a criança, o que ela vai se beneficiar, né? Muitas vezes a gente tem famílias que não têm condições, né? Mas as famílias, elas se organizam, elas fazem alguma coisa, né, familiar, uma rifa, uma pizza, mas eu como profissional não posso me privar de indicar um equipamento que vai fazer bem a criança, porque eu suponho que a família não tenha condições, né? A gente tem visto uma outra realidade. As famílias hoje estão muito participativas, então assim, o meu papel como terapeuta é indicar o que há de melhor e que tem indicação. Né? Não adianta eu indicar também por indicar, porque Sim. é moda. É. Né? A questão não é essa, a questão é, aquela criança tem indicação daquele aparelho. Então, esse é o nosso lema. Exatamente. Nós também aqui no Mulher.com sempre trazemos assuntos assim para que você em casa saiba por que caminho andar. Porque no final das contas, o pai vai ter que sair para trabalhar, é a mãe que vai ficar lhe dando o suporte, e é a mulher que vai ter que ter ali essa força de passar por esses processos. É claro, se não tem a mãe, vai ser o pai, vai ser a família, mas na maioria das vezes vai ser a mãe, a mulher. Então a gente tem obrigação também, nos sentimos assim, de dar essa informação, né? Porque você vê que tem saída. Porque se você se acomoda, você está privando o seu filho lá na frente, de repente, de ter um futuro melhor. Sim. Né? Se a Ana Paula tivesse se acomodado, né, não... Eu não tive medo de errar em nenhuma busca. Porque se eu errasse, eu ia ter uma chance de corrigir. Sim. Mas se eu não tentasse, talvez não. Né? Exatamente. Então, eu nunca tive medo de errar em nenhum tratamento da Elise. E como eu me abri para isso, eu aceitei a condição da minha filha, né? Então, eu também atraí gente muito boa, sabe? Exatamente. Que me auxiliou muito, fisioterapeutas maravilhosos. Aceitar é o primeiro passo. Né? Sim. Passo, né? Nós, terapeutas, temos que acolher essa família e ajudar a trabalhar todo esse processo. Né? Faz parte também não só o atendimento em si. Porque a mãe aceita, o filho aceita, né, e se desenvolve. Isso ali é só um detalhe e ela vai para frente e ela consegue, está até aprendendo a costurar, estuda, vai na escola, tem amiguinhos, brinca com os amiguinhos, adora as menininhas, bonequinhas ali atrás do aparelhinho, fica o dia inteiro com o aparelhinho? Não Só fica... Hoje ela vai para a escola, à tarde ela volta, eu tiro um pouco, aí vai para a fisioterapia, coloca. Então tá. Doutora, quem está em casa vendo, quais são os... eu quero fazer essa pergunta. Existem níveis de paralisia cerebral. Sim. O mais agudo e o mais leve. Como eu disse, né, depende do local da lesão e da extensão dessa lesão. Né? Então, assim, a Elise teve, né, uma lesão numa determinada área e com o tratamento possibilitou que ela conseguisse atingir a marcha. Né? Ela até mudou de nível numa escala que internacionalmente a gente aplica, que chama GMFM, que mensura as capacidades da criança. Então, a Elise, ela tinha um grau nessa escala, hoje ela modificou porque ela atingiu a marcha, né? Mas tem crianças, por exemplo, que não têm o nível de lesão da Elise, tem lesões mais graves. Sim. Mas é isso que eu falo, é importante que a equipe esteja inteirada no qual é o objetivo. Por mais grave que essa criança seja, ela vai ter que ter uma melhora, né? Quando eu estou tratando essa criança, eu tenho que mostrar para esses pais qual é a melhora, na realidade,
né? Então, se é uma criança, por exemplo, que chega para mim e hoje ela não senta sozinha e ela tem condições para isso, então meu primeiro objetivo é que ela sente, nem que for por 1 minuto. Por quê? Porque dependendo da idade, na escola ela vai fazer atividades de chão. Né? Por exemplo, a educação infantil trabalha muito com atividades de chão, Sim. usa muito pouco mesa, então essa criança precisa sentar. Então, assim, se ela tem condições para isso, eu vejo que ela tem condições na minha avaliação, eu vou trabalhar para isso. Agora, eu tenho crianças, por exemplo, que não vão chegar nesse nível. Elas vão precisar de uma cadeira de rodas o tempo todo na escola. Mas, assim, ela pode me ajudar a tocar essa cadeira de rodas. Né? Então, esse é o grau de independência. Ela vai ter sempre um grau. Eu sempre vou buscar com essa família, com essa criança, o que ela pode oferecer dentro da incapacidade dela. Então, assim, eu vou valorizar muito os pontos fortes e vou tentar fortalecer os pontos fracos. Sim. Então, depende do nível de lesão e da extensão. Cada criança é uma. Eu tenho, né, um quadro mais grave e um quadro mais leve. Mas mesmo do quadro mais grave, eu tenho que buscar o que é que eu posso melhorar. Né? Diante uma demanda que esses pais me trazem. Então, doutora, contatos para quem quiser entrar em contato com a doutora Ellen Marta para falar desse tratamento, para tirar dúvidas, para expor a situação que está vivendo, de repente precisa de ajuda, não conseguiu ainda. Como é que acha? A gente, né, eu vou passar nós temos o site da clínica que vocês podem entrar e conhecer tudo que tem lá, é o www.clinicaludens.com.br. E nós temos o telefone, que é 32430224. Inclusive está aparecendo aí na sua tela agora, nesse momento, anota, tá bom? O telefone para você entrar em contato. Mamãe, muito obrigada pela sua participação. Deixa um recadinho para as mamães que passam pela mesma situação que você. Eu vou deixar um recado que eu sempre falo, aceita. Aceita a condição do seu filho, com tudo que ele tem, com todo o seu amor. Se abre para isso, porque o universo conspira e as pessoas boas vêm até você e você consegue auxílio e não é pesado. Tem pessoas que acham que a minha vida é pesada. A minha vida não é pesada, não é de verdade. E a gente pode tornar a vida um peso diante de qualquer dificuldade, né? Uma criança como a Elis é uma lição de vida todos os dias, não é um peso. É verdade, é linda demais. Obrigada, Elis. Quer deixar suas considerações finais? Para quem está te vendo lá em casa, manda uma mensagem para quem está lá em casa. Manda um beijo. Então manda um beijo lá para Isso, fala assim, e para a professora, um beijo. Para a professora, um beijo, manda um beijo. Professora. Você não tem professora na escolinha, não? Tenho. Então. Aê! Um beijo para a equipe lá do tratamento, lá daquele brinquedo legal que você fica pulando. Aê! Agora mais um beijo aqui na tia. Mais um beijo aqui. Vem aqui na tia. Ai, meu Deus, derrubei. Agora um beijinho aqui. Bem gostoso? Ai, que linda. Ai, eu tô com isso. Tá com isso? Ah, é o microfone. Eu seguro pra você. Vamos dar tchau e chamar o intervalo juntos? Fala assim, ó. A gente vai lá no intervalo e já volta. Fala. A gente vai lá no intervalo e já volta. Ué, vamos.